E no vídeo de hoje eu quero trazer os componentes de uma gestão sem noção que todo dono de negócio precisa evitar se ele quer crescer e para também conseguir faturar de forma consistente, com um time bem alinhado, que bate meta, que faz o negócio crescer e que depende cada vez menos dele no operacional. É sobre isso que vamos falar hoje. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Me chamo Lucas Vercelino. Eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócio a tomarem decisões de forma disciplinada e a construírem relações de trabalho sólidas que fazem o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e que depende cada vez menos do dono no operacional para fazer o negócio crescer. Então o dono tem tempo para trabalhar mais no estratégico, ele continua na linha de frente, sabendo o que cobrar dos colaboradores, tendo uma relação de trabalho sólida ali que permite que ele tenha pessoas de confiança que vão cuidar do crescimento do negócio, enquanto ele está à frente de outras linhas de crescimento da empresa para fazer a empresa crescer cada vez mais. É importante lembrar, já falei isso no outro vídeo, aqui eu não ensino o dono de negócio a viajar, a ser sem noção. Eu não quero, tem muitas lógicas de treinamento que acabam induzindo o dono a achar que ele não vai ficar mais no operacional, que ele vai sair da linha de frente. Isso é um erro enorme de julgamento quando um dono começa a acreditar que ele vai poder colocar as pessoas para trabalhar ali e a empresa vai funcionar sem ele precisar estar junto, né, ter a presença dele para fazer o negócio funcionar. Ele não precisa estar fazendo tudo microgerenciando, não esse é o ponto, mas ele precisa sim, sobretudo se é a primeira empresa dele, se ele está aprendendo a fazer gestão, ele vai precisar de um tempo ali de dedicação e estar à frente da empresa e que ele consiga fazer isso, que é o que eu ensino aqui, é fazer isso sem se desgastar, sem se esgotar, a ponto de ele não conseguir continuar tocando o negócio. E muitos donos de negócios acabam fazendo uma gestão sem noção por justamente estarem com princípios de grandeza, com ilusões de grandeza do tempo que as coisas levam. Então, existem hoje ferramentas, existem métodos de trabalho que ajudam uma empresa a crescer. Mas já reforço, já falei isso no outro vídeo, nada vai substituir a presença do dono no crescimento de uma área. Se você repara para áreas sólidas, normalmente, por exemplo, uma empresa sólida, quando você vê o dono abrindo uma filial, ele vai lá e fica à frente um tempo, até ele formar uma liderança, até ele formar uma pessoa responsável ali com o tempo, ele precisa estar de olho. A empresa tem um efeito legado, né, um efeito de dono, né, o dono precisa estar à frente por um tempo, né? E assim, eu digo isso porque no mercado que se fala muito de resultado, de ganância, de se falar sobre resultados rápidos, métodos XYZ, a gente precisa filtrar um pouco algumas coisas para não deixar todo esse barulho, esse ruído entrar na mente a ponto de tirar toda a clareza, de tirar toda a capacidade do dono de fazer um bom trabalho de base com os colaboradores, para aí sim ele poder, de repente, daqui a alguns anos, pensar em ter outros negócios. Mas tem donos de negócios que querem sair fazendo, o cara tem uma visão megalomaníaca e a gente vê que muitos deles é só fachada, não tem corpo, não tem estrutura. Se você fosse um investidor, você nunca investiria no negócio porque o cara não criou nada, ele criou um monte de coisas e todas elas não chegaram a uma rentabilidade, a um modelo de negócio rentável ali, na busca de se criar um modelo de negócio rentável e escalável, que permita ser replicável. E esse é um ponto que eu vejo que é o desejo de todos que têm um negócio, ter essa, de certa forma, esse potencial, uma ordem, uma estrutura que leve a um potencial de escala. Agora, o ponto de atenção aqui que a gente precisa ter é que é muito fácil fazer uma gestão sem noção achando que está fazendo uma gestão top. Então, tem muitos donos de negócios que não comparecem às reuniões, que não são um exemplo, que não são pontuais, que se colocam numa torrezinha de marfim lá, ficam somente no estratégico, que não acontece, não esclarecem as prioridades com o time, que são donos de negócios, mas de certa maneira não se capacitam para ter humildade, para poder ser menos arrogantes, não tem noção de tempo de maturação. Tudo isso é uma gestão sem noção. Dizer que não está fazendo gestão é mentira, porque está fazendo, só que a gestão é sem noção. É uma gestão sem noção de tempo, é uma gestão sem noção de tempo de maturação do colaborador, do quanto que há de demanda de energia dele ali no começo da empresa, ali, principalmente nos primeiros anos, para formar lideranças, para formar relações de trabalho, o tempo que demanda para ele poder criar as especificações para a empresa crescer.
Então, o gestor sem noção, ele acha que as pessoas vão ler a mente dele, que é a obrigação do colaborador somente ter clareza de quais são as prioridades da empresa, e aí que chega um monte de gente para trabalhar, as pessoas ficam confusas, e aí, na verdade, a gestão sem noção ela é caracterizada pelo seguinte: é um monte de gente sem saber o que fazer, tá? Então, é coisas de vaidade, né? Tem uma equipe de 10 pessoas, mas essas pessoas estão engajadas, elas sabem bem o que elas têm que fazer. Então, a gestão sem noção, ela é ter um monte de gente que não sabe o que está fazendo ali, tá? Contrata, gasta muito dinheiro, a equipe opera mal, muitas vezes tem negócios bem assim, com bastante oportunidade de crescimento, o dono conseguiu atingir uma veia ali, mas ele não tem gestão, então as pessoas estão meio perdidas ali dentro, algumas já estão contando as horas ali para ir para uma empresa melhor que elas ainda não encontraram, e vai atrair, vai perder talento e vai perder oportunidade. Agora, uma gestão pé no chão é aquela gestão onde o dono, a gente falou aqui da gestão sem noção, né? A gestão pé no chão é quando o dono ele tem um pouco mais de clareza da complexidade dos relacionamentos, do cuidado na comunicação. Ele é arrojado, ele quer ter resultados grandes, não há problema nenhum. O problema é com gestão sem noção, é ter que continuar crescendo com a gestão sem noção. Sem noção de gestão e com uma gestão sem noção, tá? Muitas pessoas, elas sabem que não tem noção de gestão, tá? É diferente. Se você não tem noção de gestão, já é um passo para fazer uma gestão pé no chão, uma gestão mais alinhada. Agora, a gestão sem noção é aquela cara que não sabe, ele não sabe que está fazendo sem noção as coisas, e ele faz uma gestão que é com excesso de incentivos, com excesso de remuneração, fica atraindo pelo dinheiro, pessoas que entram pelo dinheiro saem pelo dinheiro. Então é toda uma lógica de uma coisa que ela meio que segue os vícios do próprio dono. E aí a gestão pé no chão coloca o dono contra a parede no sentido assim, ó bicho, agora vamos lá, você tem uma série de impulsividade, você é impulsivo, você quer as coisas para ontem, vamos precisar ajustar agora, que agora você vai ter que arrumar a casa para fazer o seu negócio crescer de verdade, você vai começar a criar estrutura, corpo para o negócio crescer. Aí entra o que eu chamo de gestão pé no chão, que é a construção de bons alinhamentos, que é ter uma noção de orçamento, que é ter noção do tempo que as coisas levam, é fazer planejamento, é criar planos de ação, tudo isso documentado de forma alinhada com o time. Porque de nada adianta querer o resultado, querer crescer de forma estruturada, sem ter, né? Muitas vezes o desejo, o cara está tão movido pela impulsividade, pela cobiça, por desejos fortes de crescimento, que ele nem percebe que ele está fazendo uma gestão completamente sem noção. Ele até tenta colocar alguns sistemas, algumas ferramentas ali de gestão, mas ele não está presente, ele não está com o pé no chão ali para entender, cara, qual que é o próximo passo que eu preciso dar, o que é o mais importante, eu preciso focar. Tem gente, cara, que tem muitas ideias, o cara quer validar um monte de coisa, tem cara que, aí já é no nível mais iniciante, né? No sentido assim, da pessoa que se quer ter uma ideia de negócios, que é a pessoa que está muitas vezes muito infeliz no trabalho, quer ter uma ideia e não valida, não faz uma transição ordenada. Não é muito o que eu falo aqui sobre esse assunto, mas assim, tem donos que carregam esse vício de ter muitas ideias, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de querer implementar muita coisa, ao invés de selecionar o que é mais importante ali e dar o devido foco. Eu sei que é trabalhoso selecionar o que é mais importante, fazer a reflexão. Não é à toa que a gente aqui tem os modelos mentais que a gente ensina nos treinamentos aqui da Decision Pro, para que o dono consiga ter clareza das prioridades, proteger o crescimento do negócio, para que o negócio cresça cada vez mais. E ter uma equipe estruturada, ter bons alinhamentos são os métodos de proteção do crescimento, para que o negócio cresça e continue crescendo. Muitos negócios acabam saindo da jogada por conta do próprio crescimento, pela falta de um alinhamento no crescimento do negócio. Então, o dono precisa reconhecer os pontos cegos que estão travando a gestão dele, principalmente os seus próprios pontos cegos, para ele não continuar fazendo uma gestão sem noção. E aí o primeiro passo é aprender que ele é um gestor, que ele não tem noção de gestão. Até porque gestão tem muita coisa hoje, né? Muitas ferramentas que prometem facilitar a gestão, minimizar os atritos ali entre dono e colaborador, mas a ferramenta por si só, ela é um facilitador de uma coisa que o dono precisa dar o primeiro passo. Ele precisa ter bons alinhamentos, ele precisa focar no controle dos processos da empresa, entender que o resultado é consequência de um bom alinhamento entre os colaboradores, de boas tomadas de decisão e implementar cada vez mais uma lógica de tempo, de
noção de alinhamento, noção de orçamento, de quantas coisas custam, de quanto tempo que ele vai levar para as coisas acontecerem e que ele vai precisar agora viver num tempo diferente. O tempo de escala de um negócio é um tempo diferente, não é o tempo da pressa, não é o tempo de fazer as coisas com impulsividade, ele precisa ter velocidade e tudo isso faz ele adquirir velocidade. Eu só para reforçar aqui, tenho um pouco de cuidado com esse termo, porque eu já vi muitos donos de negócios que presenciei, casos de negócios que a pessoa foca muito em velocidade e depois a própria pessoa se perde. E você não vê um resultado concreto, um modelo de negócios que gera resultado mesmo, replicável ali, se estruturando. Então a gente precisa ter atenção para não buscar muito precocemente a velocidade, querer crescer muito rápido, fazer a coisa acontecer do dia para a noite ou apenas em um ano, sendo que toda essa formatação levaria mais tempo naturalmente para poder se estruturar. Então é esse pé no chão que a gente precisa para que um dono de negócio não seja sem noção e faça uma gestão sem noção, porque não chega lá, não dá resultado. Beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de atenção aqui que eu trouxe. E se você está gostando, considere dar o seu like, inscrever-se no canal também para ser avisado de novos vídeos e também para poder se aprofundar numa gestão pé no chão aqui, focando no que realmente é essencial e que vai fazer o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e que depende cada vez menos do dono no operacional. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.